Oi, gente, tudo bem? Vou conversar um pouquinho com vocês. Sabe aquela frase que as pessoas costumam falar? Crente pode isso, crente pode aquilo, né? É interessante quando a gente ouve isso. E quando a gente aprende a palavra de Deus, a gente sabe que, na verdade, essa não é a frase certa de se indagar, se a gente pode, né? A palavra de Deus diz que nós podemos tudo, mas nós temos que saber se convém, né? Aí eu posso ir naquele lugar, eu posso fazer isso, eu posso andar desse jeito, daquele. Poder? Pode, mas é a tua consciência. Faz? Quer fazer? É conveniente? E essa conveniência existe de vários modos. Então, para quem está vendo esse vídeo no vídeo curto, no short, tem que vir aqui no canal para que eu possa conversar, porque em um minuto não dá. Mas para quem já está aqui no canal, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é conveniente? Porque às vezes uma coisa nem é errada fazer pecado diante de Deus, mas na cabeça da pessoa, às vezes você, ou das pessoas, às vezes você agindo de uma certa forma, não sendo errada para Deus, mas para a pessoa que ainda não entende, não compreende ou compreende de uma maneira errada, vai causar escândalo. Então é conveniente você não fazer, não ir e assim por diante por causa da consciência da pessoa. E existem, isso é conveniência. Agora, o que crente pode, o que não pode fazer, já é uma questão do que você é e não de se você pode. Porque a Bíblia fala que nós somos, a Bíblia não compara a gente como árvores que dá frutos. E quando você olha um limão num pé, você sabe que ali é um limoeiro. E quando você sabe que ali tem um pé de, sei lá, de laranja, você sabe que ali vai dar laranja. Você não vai querer ter um pé de laranja e você colher uma banana, manga, não vai. Então, cada coisa, o seu pé dá a sua fruta certa, não é verdade? Então, a Bíblia fala sobre obras da carne e obras do Espírito Santo, né? As obras que o Espírito de Deus coloca na nossa vida e as obras que a carne, que é contaminada com o pecado, né? Lá desde de Adão, essas tendências que o ser humano naturalmente tem, os erros, né? Que fala em Gálatas capítulo 5. Então, fala que toda pessoa que nasce normal e que cresce, umas fazem mais aflorado alguns erros, outras menos, mas algum erro todo mundo tem. Todo mundo. A única pessoa no mundo que nunca teve erro nenhum foi a pessoa de Cristo. Ele nunca errou. Então fala que essa carne nossa tem tendência, às vezes, para o adultério, às vezes para a fornicação, coisas imundas, seja o que for, pode classificar muitas coisas. A lascívia. Lascívia é sensualidade exagerada de forma errada. Lascívia. Não é a sensualidade em si, porque, por exemplo, uma mulher tem sua sensualidade, o homem tem sua sensualidade, que é próprio da libido, do sexo, mas isso colocado de forma moderada, certa e com a pessoa certa, né? Mas a lascívia em si é tudo que vem para a sensualidade de um modo errado e descontrolado. Tem também a idolatria, que pode ser tanto para ídolos mesmo de adoração, como para qualquer coisa que você venere, morra por aquilo que não seja o próprio Deus. A idolatria, feitiçaria, que é tudo que se coloca para fazer mandingas, crenças, horóscopo, tudo essas coisas que envolve, que não seja você ler a palavra, acreditar no seu Criador, fora isso tudo é feitiçaria. Tem as inimizades. Inimizade, a própria palavra já é bem clara. São as porfias, né? As discussões, emulações, que é opa, engasguei. Discordâncias, contendas, as iras, as pelejas, sabe? Um brigando com o outro, às vezes briga sem estar brigando, literalmente, né? Tem formas de briga que a pessoa faz que tem uma guerra e a pessoa é bem discreta.
e tem aquela guerra ali, né, escancarada. Qualquer tipo de guerra, pelejas, dissensões, né, quando a pessoa não está concordando em nada, heresias. Gente, heresia é tudo aquilo que as pessoas falam que é verdade, principalmente do mundo espiritual, e não é a verdade. Fala cada coisa, e a gente vê muita coisa. Muita coisa em nome de Deus, muita gente falando que é Jesus, que faz como Jesus, que veio como Jesus, e outras coisas que ensinam, né, em muitas igrejas pseudo-evangélicas que dizem ser evangélicas, crente, e você vê que aquilo é uma heresia. Então, as heresias, né, os homicídios, matar, né, bebedices. Gente, isso é obra de carne. E hoje em dia o que a gente vê, gente, as pessoas bebem, fazem sarro, tira sarro do bêbado, acham bonito postar. A gente não vê ninguém postando uma garrafa de suco de maracujá, um suco de laranja, propaganda disso e aquilo. Não. Agora, cerveja, a breja, é todo mundo tirando sarro. Ei, sextou, vamos lá, com as rodas de amigo, vamos encher. E tem até nomes estranhos nas cervejas, né? Nomes audaciosos hoje em dia em algumas marcas de cerveja, e tudo ligado com a sensualidade. Então, esse tipo de coisa, né? E a glutonaria também, gente. Eu não vou deixar aqui no 21 falar sobre a glutonaria. Pessoas que só pensam na comida, comer, pensam em ter tudo entupido de coisa, porque vai faltar e vamos comer, tem que comprar e não sei o que. É diferente de você se preocupar em ter seu pão de cada dia, em você querer pegar um bom preço, se tiver um dinheiro, compra um pouco a mais. A glutonaria é diferente, a pessoa é glutão. E também brincam com a glutonaria, né? Eu já vi gulosos e não sei o quê, marcas assim, lugares que tem restaurante. Quer dizer, o pessoal acha que isso é bonito e não é. Isso é um pecado e a pessoa até coloca nome dos seus comércios com a guludice. E ainda tem mais, gente. Fora tudo isso que eu falei, ainda tem e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, que tem mais coisa. Das quais coisas, né, o apóstolo está falando. Antes vos digo, como já também tinha dito antes, que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todos esses erros e os outros que a gente ainda não falou, que a Bíblia acabou de dizer que tem mais, são coisas da tendência do pecado. E nós temos que tomar consciência de que isso é ruim, nos faz ruim, ainda que muitas coisas parecem bom, parecem agradável, não é. O final vai ser morte. E Deus, Ele quer nos recuperar, nos resgatar desde sempre. Então nós precisamos ter o desejo de sermos diferentes. Então não é que crente pode fazer, o cristão não tem prazer em fazer mais isso, porque ele é uma árvore boa, mas ainda estamos neste corpo. Nós somos transformados e a nossa carne está mortificada. Não é morta, é mortificada. É quando você coloca uma coisa em cima, que aquilo prende para não aflorar. E essa coisa em cima é a palavra de Deus. É você ler a Bíblia. Isto é mortificar a carne. A palavra de Deus, ela fala que nós fomos regenerados. E o apóstolo Paulo, eu não estou pondo aqui versículo, gente, mas quando eu falo o versículo, se eu não colocar aí na descrição, vocês procuram no Google, né? Fala do jeito que eu estou falando aqui, que o Google vai mostrar onde que está. Então a palavra de Deus fala assim: quem nasceu de Cristo de novo não vive pecando. Tem umas traduções que fala não peca, mas está errada. Já vi, é incoerente, e por causa dessa incoerência eu já procurei saber e já vi muitos pastores, pastores e estudantes da Bíblia falando que ali a tradução certa é: quem é de Deus não vive no pecado, não vive pecando.
né? Porque a gente não tem mais esse negócio de viver pecando. Esse negócio, a pessoa fala, eu sou crente, mas eu sou um pecador. Eu falo, peraí, você é pecador? Porque pecador é aquele que vive pecando. Se nós somos pecadores de nascer, se Jesus nos limpou, então nós não vivemos pecando. Quem vive pecando ainda não foi regenerado. A gente tem um processo de cada dia vai se limpando dentro, e isso só consegue com a água do Espírito Santo, na leitura da palavra, comunhão, né, levar a sério e na oração. Então, quando nós sabemos que nós não vivemos pecando, mas o apóstolo, por saber que nós ainda somos, né, humanos, que ainda temos a tendência do pecado, ele fala, não pequeis, porém, se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Então, é por isso que Cristo, né, ele é o nosso advogado. Quando a gente, eita, catimba, não devia ter feito aquilo, Senhor, perdão, perdão, perdão porque eu pensei, perdão porque eu fiz, misericórdia, ele vai nos perdoar quando a gente pede. Aí ele vai falar para a gente estudar mais a palavra, para que o Espírito Santo cada dia mais nos dê essa capacidade de sermos frutos bons, de termos frutos bons, frutos excelentes, né? Então, não é que crente pode, crente não pode, né? Não é questão de poder e não poder. Não é que sua religião proíbe, né? Na sua igreja não pode, né? Assim que as pessoas costumam falar. A linguagem deles, mas não tem nada a ver, né? Quando uma igreja proíbe alguma coisa, não pode usar saia, não pode isso, se a igreja impõe e não é uma base bíblica correta, porque muitas vezes falam que não pode e vai na Bíblia um texto e diz que é aquilo. Não, é má interpretação. Então, quando a igreja fala que não pode, então é aquela igreja. Mas o cristão em si, nós sabemos o que nós podemos e o que não podemos. Então, não é questão de que eu posso ou não posso, assim, diretamente. Quando fala que o que nós podemos, é que é assim, vamos fazer o seguinte, não é que nós podemos, o que nós somos, pronto. Porque essa palavra podemos, acho que às vezes atrapalha. É o que nós somos. Então, assim como as obras da carne eu li, as obras do Espírito também, né? Paz, alegria, bondade, fé, mansidão, temperança, né? A continuação fala isso. Isso tudo flui da gente. É natural. Aí eu tenho que pensar, hoje eu vou ter que ter fé. Não, hoje eu tenho que ter esperança. Nossa, eu tenho que fazer por onde ter esperança. Eu tenho que ter paz. Não, não é assim. É natural. É natural. Sai de mim a fé, sai de mim a esperança, sai de mim isso. Agora, os problemas da vida, as dificuldades e a minha natureza humana muitas vezes impede de eu exercer esse bom fruto, mas é cada dia mais indo na raiz, puxando da minha árvore, que é Cristo, e da minha raiz, que é Deus Pai, eu vou tendo mais força para o meu fruto ser bom e excelente. Porque Jesus disse que ele é a árvore e os ramos somos nós, né? Nós somos os ramos, mas a raiz é o Pai eterno, Jeová Deus. Então, é assim que é, não é quem pode e que não pode. Ou nós somos ou nós não somos. Fora disso, é confusão, é crente meia boca, é gente que ainda, ou então se converte e não mergulha no estudo, não leva a sério, não quer realmente agradar a Deus. Deu para entender? Acho que deu. Essa era a minha palavra sobre isso. Crente pode? Crente é ou não é crente? Beijo, gente.